vou conversar com você sobre as 3 referências apenas em Deuteronômio, sem a gente se preocupar em fazer elaborações teológicas e estudo bíblico, mas apenas degustar o que dizia o Antigo Testamento, que é visto por nós como aquele Deus carrasco. Olha o Deus carrasco falando sobre o dízimo. Deuteronômio 12, a partir do versículo 17. Primeira coisa aqui, à parte essas questões de costumes, de tradições, do que significavam essas práticas, é importante a gente compreender que o dízimo aqui envolvia aquilo que eles tinham para oferecer à época, né? Por isso que aqui se fala, por exemplo, do cereal, do vinho, do azeite, do que eles produziam, eles tiravam 1/10. Mas olha que interessante, não era só para entregar lá, não. Era para comer. Era para levar a esse lugar e a pessoa comer isso na presença do Senhor. Porque mais do que dar sustento ao tabernáculo e toda a sua, digamos assim, toda a sua burocracia, o objetivo do dízimo era a pessoa, num ato de fé, entregar aquilo ao Senhor, se alimentando na presença dEle, usufruindo na presença dEle, até bebendo vinho na presença dEle. Você tinha que separar 10% das suas questões para oferecê-los a Deus, e você participava dessa oferta ou dessa oferenda, digamos assim. Por isso que a gente tem alguns termos aqui técnicos, né? Além da pessoa oferecer o primogênito, então ele pegava a 10ª parte de todos os primogênitos que tinham acontecido naquele período de produção. Aí aquele primogênito, cordeiro, bezerro, alguma coisa assim, era dado ao Senhor. Mas ele também comia parte disso na presença do Senhor. É o que diz o texto. Então você tem aí o primogênito, a gente tem as ofertas votivas, que eram fruto de voto, daquilo que você espontaneamente votou ao Senhor. A gente pode até pensar nisso numa outra situação, mas existia o voto, né? Não com essa mercadologia que se faz dele hoje em dia, né? Tem também as ofertas voluntárias, que era aquilo que você queria oferecer ali na hora, não tinha um valor pré-estabelecido, você deu vontade de oferecer, eu quero entregar isso ao Senhor. Pronto. Era uma oferta voluntária. E tinha também as ofertas que eram estabelecidas. Um exemplo disso era aquela oferta que Maria e José deram quando Jesus foi circuncidado, né, o 8º dia. Eles tinham que ofertar 2 pombas ou 2 rolinhas, de acordo com as condições deles, né? Que era aquilo que eles tinham acesso. Então você tinha aí as ofertas voluntárias, né? Então as ofertas envolviam uma ordem pré-estabelecida, as ofertas voluntárias, aquilo que vinha no seu coração na hora, e as ofertas votivas, que eram fruto de voto. Por exemplo, não vou mais deixar o meu cabelo, eu vou deixar meu cabelo crescer durante 1 ano. Isso seria uma oferta votiva, desde que tivesse um objetivo, né? Claro, acerca disso, não uma barganha, eu vou fazer isso para Deus me dar isso. Não. A ênfase estava na sua gratidão e não no fato de que com isso você iria mexer na soberania de Deus. Não era isso, né? Que esse lugar que Deus escolheu foi Jerusalém, né? E aí, além de a gente oferecer a Deus, a gente fazia isso tanto em adoração como em participação pessoal, comia-se daquilo que estava sendo oferecido e também tinha uma comunhão, fazia-se isso com a família. Olha que coisa linda! Quando que você ouviu algum pastor moderno dessas igrejas caça-níqueis dizendo isso? Para lembrar o seguinte, os levitas era aquela tribo de Israel que vivia dos ofícios do tabernáculo, que depois viria a se tornar o templo, né? Então, eles eram porteiros, eles eram cantores, eles eram sacerdotes, eles eram as pessoas que promoviam o culto, e eles não tinham herança em Israel. Como que era a herança deles? Eles viviam dessas ofertas votivas, dessas ofertas voluntárias, desses dízimos da produção. Mas olha que interessante, embora essa renda fosse para eles, essa renda também fazia parte do culto das pessoas, né?
Então aquela história de, peguei meus 10% e vou levá-lo todo ao altar do Senhor. Nem existe mais isso, né? Porque o véu do templo se rasgou, o altar do Senhor somos nós. Então você não tem que levar mais nada, você tem de ser um altar, você tem de ser uma oferta viva. Mas é importante, voltando aqui aos tempos deuteronômicos, que a gente entenda a lógica do ofertar, do dizimar, que era a lógica de comunhão, de sustento a quem vivia daquele trabalho, que dava aquele trabalho terrível, os tabernáculos, vocês não imaginam, né? A gente é de uma geração que a gente nunca viu, por exemplo, uma pessoa matando boi. A gente compra aqueles pedaços de animais ali na loja, nem faz ideia que aquele é um ser que era vivo, é um pedaço de um ser vivo. Agora você imagina, por exemplo, diz que no dia que o Salomão assumiu o trono, eles sacrificaram 1000 bois. Imagina que culto é esse, que cena horrorosa é essa, da qual Deus quis muito libertar o seu povo, mas o sonho deles hoje em dia é voltar a sacrificar, né? Mas só para você entender como que dava trabalho para os levitas terem, no caso os levitas sacerdotes, né? Terem que lidar com essa sangria, com esse sacrifício de animais, aquele tanto de famílias levando seus primogênitos como oferta ao Senhor. Mas ainda que desse todo esse trabalho, eles eram dignos de ganhar pelo que eles faziam. Porque se o culto era comunitário, eles tinham que viver disso. Mas você percebe como que isso é mais leve do que qualquer coisa que a gente escute hoje? Que hoje pode até ser mais suave, o cara passa um cartão lá e deixa o dízimo na igreja. Mas não tem ligação nenhuma, não tem comunhão, não tem ligação com a família, é barganha. Eu estou dando tanto porque eu quero um Corolla no final do ano, me disse uma vez um senhor. Então a gente fica feliz de ver como que o Deus do Antigo Testamento ainda está muito melhor do que esse Deus pregado pelas igrejas caça-níqueis, né? A outra referência, que está em Deuteronômio também, na reformulação da lei, está no capítulo 14, a partir do versículo 22. Comerás os dízimos de teu cereal. Comerás. Então, não é dar para outro comer. É ofertar para que você participe daquele manjar. Então, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então a ideia era isso, olha, do fruto do seu penoso trabalho, você vai pegar 10% e vai transformar isso em culto ao Senhor. E isso é importante porque acaba com essa coisa idolátrica que a gente faz hoje em dia, né? A gente entrega um dinheiro ali para alguém e, eu não sei como é que é aquilo lá não, ele que se veja com Deus. Não, você participa daquilo, tem comunhão, você entende que aquela obra que talvez você não tenha um tempo humano ainda para realizar, outros estão realizando com fidelidade, mas você também ora junto, porque você faz parte daquela oferta que você está levando, e também você para de ficar adorando quem, digamos assim, está trabalhando no seu lugar. Que é o que a gente faz hoje com os falsos profetas que temos no nosso meio. Não, eu contribuo lá, mas ele deve estar falando alguma coisa, ele entende do assunto. Não, a participação é de todo mundo. E não é participação para rebater ou debater, não. É participação para comunhão, para fazer perguntas, para ter as respostas. Mas isso tudo era feito, então, com a participação do ofertante. O ofertante aqui inclui a pessoa que entregava o dízimo, etc. Coisa bonita. Além daquela coisa cotidiana que a pessoa tinha de ir na cidade escolhida por Deus para levar, aí se diz que decorridos 3 anos eles deveriam juntar tudo e levar para o levita, para o estrangeiro, para que eles pudessem, e também para as pessoas de baixa renda, né? O órfão e a viúva aqui no caso, porque como a mulher tinha uma existência confiscada pelo homem, era assim que aquelas sociedades pensavam, uma mulher ficou viúva, ela ia ou casar de novo para sofrer mais, ou ia se tornar uma mendiga, que também acabava que ela tinha que se prostituir para poder ter alguma coisa, ou ia se tornar prostituta. Daí, nos dias de Jesus, aquela quantidade de prostituta. Não tinha nada a ver com vagabunda, como uma sociedade mais tradicional possa julgar. Eram mulheres cuja única alternativa era se prostituir para se manter. Acabou, né, que nesse sentido a prostituição foi a revelia da vontade das mulheres, o primeiro ato de libertação delas.
né? Não quero dizer com isso que eu concordo com a prostituição, estou dizendo que existem coisas com as quais a gente não concorda, mas elas acabam naquele momento de desamparo, de falta de direitos, sendo a salvação possível, como foi a prostituição para essas mulheres. Aí, para não acontecer isso, ele fala, olha, leve ao levita, ao estrangeiro, importantíssimo para a nossa geração que aprendeu a odiar estrangeiro, sendo que todos nós somos descendentes de estrangeiros aqui, brasileiros, nós somos descendentes de portugueses que chegaram aqui estuprando indígenas, escravizando, estuprando e fazendo muitas loucuras contra afros. E aí agora a gente fica com essa politicazinha de rejeitar estrangeiro. Aí Deus vem aqui, ó, o Deus do Antigo Testamento, chega e diz, não, você tinha que juntar sua renda durante 3 anos e levar para essas pessoas que trabalham na obra do Senhor, que no caso ali eram os levitas, para as pessoas necessitadas financeiramente e desamparadas socialmente, e para os estrangeiros. Olha só, porque os estrangeiros aqui eram quase sinônimos de pessoas maltratadas, né? Aqui no Brasil nós temos um problema sociológico, né? Os estrangeiros, se eles forem da Europa, eles são muito bem tratados. Agora, estrangeiro da América Latina, estrangeiro de Cuba, estrangeiro da Venezuela, estrangeiro da China, estrangeiro do Oriente Médio, a gente quer que todos morram. Eu falo a gente como país, eu não penso assim, não concordo com isso. Para você ver o tamanho da fé que está envolvida na prática do dizimar à época do Deuteronômio, né? Estamos falando aí de uns 1200 antes de Cristo. E ainda um trechinho que está em 26, versículo 12, Deuteronômio 26, versículo 12. A gente faz um apanhado desses textos que eles pegam, né, para justificar práticas estranhas referentes ao dízimo. É interessante que eu me lembro que no ano de 1999, eu resolvi ir na sede de um templo famoso aqui em Belo Horizonte, de uma igreja famosa. Eu orei ao Senhor e falei, olha, eu vou lá, Senhor, para fazer pesquisa mesmo. A gente fala tanto dessas sandices que essas pessoas fazem, mas eu vou lá ver com os meus próprios olhos. Eu pedi a Deus, me guarde, porque eu sabia lá que os obreiros funcionavam como seguranças. Quando eles vissem que você não estava naquela vibe ali, eles te intimidavam. Vários deles passaram o culto todo olhando para mim, que eu me tornei uma figura suspeita, porque, pelo que eu vou dizer aqui agora. Aí, foi um dia de novembro de 1999, o culto das 17, daquelas igrejas que fazem culto às 10, às 12, às 15, às 17, às 19 e às 22 horas. E aí lá vai eu pro culto das 17, um culto vazio. O culto estava vazio por causa do horário, né? O pessoal não tinha saído do serviço ainda. O das 19 é que ia bombar, mas eu vou no das 17. E aí, baseando-se nesses trechos aqui, que vocês estão vendo que não tem nada a ver, eles tiraram pelo menos 5 ofertas, até onde eu consegui contar. Primeiro teve uma oferta para quem tinha conseguido chegar em paz no culto. Aí depois eles precisaram cantar uma música, aí mostraram assim, ó, tem um cantor ali, um livrinho que eles criaram lá e falaram, é R$5 para vocês comprarem e a gente cantar essa música. Aí, até onde eu contei, pelo menos 150 pessoas compraram a R$5 aquele cantorzinho que não valia, sei lá, nem R$1. Aí cantaram uma música e eles faturaram 5 vezes pelo menos 150. Aí depois teve uma oferta de R$20, e depois teve a oferta da campanha, e depois teve uma oferta que eles fazem, que eles chegavam em 10 mil e ia diminuindo para 1.000, 500, 200, etc. Ou seja, naquele cultinho de 17 horas da tarde, em 1999, ou seja, há 20 anos atrás, já se fazia essa colheita, esse faturamento enlouquecido dessa que veio a se tornar uma das maiores igrejas do país aí em termos institucionais, né? E eu estou falando isso porque o pastor começou o culto lendo exatamente essa referência de Deuteronômio. Aí ele citou esse trecho, não leu esse trecho, ele distorceu o trecho e ali ele fez aquela catança no culto. Um culto que eu estou relatando que eu fui há 20 anos atrás. Um dos cultos mais humildes. Imagina o que estava acontecendo no país inteiro naquele dia, naquela hora, que era uma campanha nacional que a denominação estava fazendo. E aqui o que a gente está vendo? Que o Senhor Deus, primeiro, o dízimo naquela época é porque era uma nação de um povo que tinha a mesma crença. Eles não obrigavam os estrangeiros a ter as mesmas crenças que eles.
Então, envolvia tratamento de respeito aos estrangeiros, envolvia comunhão também com a sua família diante do Senhor, envolvia você oferecer os seus alimentos em culto a Deus, outra coisa que a gente não faz, né? Tudo nosso é descartável. Então eu não estou aqui pedindo para a gente voltar a dizimar como nos tempos de Deuteronômio. O que eu estou dizendo é que existem princípios aqui que a gente precisaria adotar nas nossas vidas na atualidade. A gente precisa aprender a agradecer a Deus pela nossa comida. E isso é oferecer o dízimo. A gente precisa separar as nossas rendas para aqueles que realmente precisam. Gente que está dando duro na batalha, na obra do Senhor. Os necessitados. Os estrangeiros, eu diria, aqueles que são rejeitados, que são maltratados, eles são os estranhos, né? O estranho no ninho, às vezes, é aquele que ninguém estranha, dizia uma música do Engenheiros do Havaí. Às vezes ele está ali tão perto e a gente fica indiferente, a gente tem que separar nossas rendas para essas pessoas. É nesse princípio que está aquilo que vai ser dito lá na frente, né? Deus ama a quem dá com alegria, porque quem vive, quem olha para o lado, quem olha para a existência, não consegue fingir que não existe necessitados à sua volta. Não consegue fingir que tem gente batalhando no reino de Deus, e não necessariamente numa congregação. Mas você conhece pessoas que estão batalhando, que estão dedicando a sua vida, que enquanto você não pode, que você passa o dia inteiro trabalhando, essa pessoa está de fato visitando pessoas, estendendo as mãos, curando enfermidades no nome do Senhor Jesus. E essas pessoas são dignas das nossas ofertas e dos dízimos, caso assim você proponha no seu coração. Porque quando a Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria, pode ser um dízimo como um critério pessoal que você vai colocar para não dar menos do que isso, mas pode ser muito mais. Sem aquela história do Valdemiro querendo que você dê o trízimo, o quadrízimo, ou o 100%. Não é isso, não é essa loucura satânica de arrancar tudo que você tem. Por outro lado, a gente vive numa geração, de repente você é essa pessoa que está gastando aí, sei lá, mais de R$1.000 com uísque. E aí você gasta isso por um bel prazer pessoal e fica reclamando de um dízimozinho que você acha que alguém está dando. Olha como é que é a perversidade. De um lado você tem que se livrar da perversidade dessas lideranças espirituais que querem arrancar tudo da população para eles enriquecerem, né? Nós temos aí uma geração de pastores que tem patrimônio de R$4 milhões. Olha, um pastor que vive de ofertas voluntárias, de ofertas alçadas, de dízimo, ter um patrimônio de R$4 milhões, é um absurdo sem medida. Né? É importante que o líder espiritual ele entenda que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por outro lado, a gente usar dessa pilantragem de alguns pastores para não ajudar em nada quem realmente está trabalhando, não dar uma qualidade de vida para quem está trabalhando, que não está querendo sugar nada de você, mas é digno da subsistência, é este princípio que Deus queria passar quando Moisés estava aqui rememorando as leis que foram dadas no deserto e agora iam ser usadas numa terra fixa. Então, por favor, não me entendam, não me levem a mal. Eu não estou aqui pregando a volta do dízimo do período do Deuteronômio. Só estou convidando você, nessas meditações que a gente está fazendo aqui em Deuteronômio, a pegar esses princípios de amor ao próximo, até no ato de você exercer a sua fé e semear na obra do Senhor. O que é a obra do Senhor? É você cuidar de quem está integralmente dedicado a ela, como o nosso Cristo foi um levita nesse sentido, ele se dedicou à obra do Senhor. Ele não podia exercer a profissão dele de carpinteiro, porque ele tinha que estar ali 24 horas por dia, com aquela multidão que o acossava, né? Ver os necessitados, que a época do Deuteronômio era o órfão e a viúva, mas nós temos muitas outras categorias de necessitados e a gente precisa investir nisso. Aqui eu vou até falar uma coisa bem polêmica, mas faz parte da nossa evolução a gente olhar, por exemplo, a causa dos animais. Eu sei que tem muitos seres humanos padecendo, mas a gente precisa compreender também que a gente tem de ter parceria com a natureza. Então existem pessoas, por exemplo, que cuidam de resgate aos animais, que são criação de Deus,
e que quando a gente ajuda essas pessoas, a gente está atrasando, a gente está até anulando em muitos aspectos a maldição que está posta sobre o nosso planeta, provocada pelos sistemas, pelos capitalismos mios, pelo empreendedorismo que acha que bicho foi feito para ser maltratado em nome do meu lucro. Então o Senhor conhece todas as coisas. Eu falo isso assim, é polêmico, mas tem a sua fundamentação, porque foi daqui, ó, que os judeus criaram uma prática mercadológica, né? Separar, né, os vários animais, principalmente quando a pessoa estivesse longe, a gente deveria separar os vários animais e levá-los ao templo, né? E aí vende, leva o dinheiro na tua mão, vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, e aí depois dá por tudo que deseja a tua alma. Aí o pessoal montou um mercado em cima disso. E isso não estava no mandamento, né? E aí nos dias de Jesus, está lá em João capítulo 2 também, quando Jesus chega no templo e vê lá cabritos, pombos, rolinhas, um monte de animal engaiolado. Ou seja, Jesus olhou para aquilo e falou: o quê? Isso não é fruto de devoção a Deus, isso é fruto de mercadologia, de barganha. Se eu comprar 2 pombinhos, Deus vai ter que me dar isso? É importante a gente entender que, de fato, aqueles animais não estavam ali sendo comprados por causa da devoção das pessoas. Porque a ideia de se oferecer os sacrifícios no templo, depois eu vou fazer um vídeo porquê desses sacrifícios de animais, né, que estão em Deuteronômio, mas a ideia era exatamente essa, mostrar que aquele sacrifício, aquele culto, tinha de ser algo que veio da sua casa, que veio da sua devoção, e não algo assim, um shopping para comprar animais. Jesus, quando viu aquilo, ele ficou indignado. Ficou indignado porque os animais são criação dele. Nele tudo se fez, né? Nele tudo foi criado, todas as coisas. E aí a gente acaba se esquecendo desse carinho que Deus tem pela natureza. Aí Jesus faz uma zorrague, derruba as bancas, derruba o trabalho dos banqueiros da época, né? E solta os animais. Porque mesmo no Deuteronômio falando que era para aquelas pessoas venderem para comprarem no lugar que Deus tinha escolhido, não era aquela compra ali de qualquer forma, não. Né? Aquilo era para ser feito no clima de comunhão, de você ir na casa de alguém que tinha um animal para te oferecer, etc. E não aquele mercado, aquela coisa que traz maldição. Nós estamos vivendo precisamente numa época onde o mercado do assassinato de animais em séries está nos trazendo maldição. Os vírus que o digam, né? E aqui eu não estou me referindo apenas aos hábitos dos chineses, não. Eu estou me referindo aos hábitos capitalistas, que a questão não é a gente matar o animal. A questão são os maus tratos constantes que eles sofrem até chegar a hora da morte. Se você soubesse como que é criado um porco, né, tudo em nome do lucro. Então Jesus ficou com raiva daquilo tudo. Por isso que eu entendo também que você contribuir com pessoas que lidam com a causa animal faz parte do dízimo na nossa geração. Né? Poderia não fazer parte da geração de 1200 a.C., quando o Deuteronômio foi escrito. Mas enfim, eu acho até que eu já desviei demais o assunto. Eu digo a você, é maravilhoso ler o livro do Antigo Testamento com essa ótica, com esse olhar do amor de Deus por mim, por você, pela sua criação. Que Deus nos abençoe. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.